Galera, a gente voltou agora com o quadro de recomendações de animes novos pra vocês. Só que dessa vez, a gente tá com um sistema de avaliação bem interessante. Vamos começar a dar selos de bronze, prata e ouro, dependendo da qualidade do anime. Só que eu e o Gabriel, a gente vai fazer isso avaliando ponto a ponto, como roteiro, arte, música e outros elementos interessantes pra gente, de fato, dar uma nota justa pros animes. Lembrando que é de acordo com a nossa opinião, ok? Mas se você quer saber se você se identifica com cada uma dessas avaliações, fica até o final do vídeo, vê parte por parte, e com certeza você vai gostar das análises que a gente vai fazer em cada item. Então, pra hoje, a gente vai começar com esse novo anime chamado Undead Unluck. Esse anime já conta com 4 episódios e a premissa dele é de fato bem intrigante e interessante, porque apesar de ele ser um anime principalmente de ação, ele tem muita comédia misturada. E a história se passa por meio dos protagonistas Undead e Unluck, que são chamados assim de acordo com os seus poderes. Undead em inglês, morto-vivo, seria justamente o poder do cara que não pode morrer, ele não consegue morrer. Enquanto que a garota se chama Unluck porque é má sorte e o poder dela é ter má sorte. Os dois se unem aí num acaso meio que paradoxal para que o Undead consiga chegar ao seu objetivo final, que é morrer, e a garota chega ao seu objetivo de jogar pra longe aí essa má sorte porque ela nunca conseguiu interagir com as pessoas por medo delas poderem morrer. Então vamos começar falando sobre esse anime pelo roteiro. Qual a sua opinião, Samuel? O que você acha? Diz pra nós aqui. Pra tirar o elefante da sala, eu acho médio, ok? Em relação a outros animes. Porque dentro da questão de roteiro, a gente tem a apresentação do universo, onde que eles estão. E sinceramente, não tem uma boa apresentação. Eles não falam onde estão, por que estão ali, como funciona aquele mundo, de onde vêm esses poderes. Tudo bem que a gente tá no 4º episódio, mas é bem fraquinho esse ponto aí. Porém, a gente tem outras partes boas, como por exemplo, a premissa da história. Eu acho interessante o fato de um personagem ter vida eterna, e eles mostram que realmente o cara não consegue morrer. Não é, eu estou aqui há muito tempo estilo vampiro do Crepúsculo, tá? Ele tenta, tiro, porrada, bomba, doença mortal, arrancar a cabeça fora várias vezes, não dá. O cara realmente não consegue, né? E a má sorte da menina mostra que realmente pesa bastante nas relações mais pessoais dela. Essa interação é legal. Eu concordo no ponto que o Samuel trouxe em relação ao universo. Realmente não tem nada pra gente. Basicamente são os dois jogados ali. Existe uma organização meio que do mal que tá perseguindo eles pra utilizar principalmente a Unluck em experimentos, porque o Undead já foi capturado uma vez. E meio que eles estão ali, né, nesse jogo de o Undead querer ter a melhor morte de todas, enquanto eles estão sendo caçados para que a Unluck seja transformada em uma cobaia de experimentos para eles saber até que extensão o poder da má sorte dela chega. Se bem que no primeiro episódio já teve um meteoro caindo no meio de um colégio abandonado, né? Pois é. Pra vocês verem a dimensão da má sorte dela. E nesse caos, que é a proposta do anime, nós temos diálogos muito bem caracterizados. Porque enquanto que o tema principal do anime é a ação, a comédia vem justamente dos diálogos que caracterizam muito bem os personagens. O Undead, você vê que é aquele cara meio jogadão, né? Já viveu demais, então ele não quer mais saber de muita coisa. Você pode ver que os diálogos dele são bem secos, ele não tá se importando com nada, não existe vulgaridade pra ele fala qualquer coisa que ele pensa. O engraçado do anime é que a censura do cara é uma tanguinha censurada, é uma sacada. Apesar de que tem pontos bem negativos como a não existência de um universo, é muito centrado nos protagonistas, tem outros pontos muito positivos como o diálogo, que gera a caracterização da comédia, e alguns elementos visuais também, como o sacão. O sacão, a forma que o cara usa os poderes dele, que tá na cara que é feito pra ser engraçado. O bicho corta as pernas e com a pressão do sangue que flui da perna cortada ele voa. Todos esses pontos geram uma fidelidade grande ao gênero, que faz a gente pesar ali pelo meio. Como ele falou já no começo, é mediano, então a soma e a divisão ali, a média das nossas notas deu 1,1 de 2. Galera, lembrando que nós temos 5 elementos para analisar aqui, roteiros é somente um deles, e no final, todas as notas juntas, elas têm uma nota máxima de 10. A gente falou ali da censura do saco do cara, o que entra numa parte aí de ilustração. Então, aproveitando esse ponto, vamos direto para o que a gente acha da arte. Bom, arte, geralmente, a gente foca bastante na questão dos personagens, é o que mais nos chama a atenção. E quanto a isso, os personagens estão bem ilustrados, a gente não consegue perceber diferença de qualidade porque a câmera tá longe, ou a câmera tá perto, ou se o movimento da cena aumentou, de repente tem uma queda de qualidade. Não, eles têm uma consistência muito boa na qualidade da arte.
E isso já nos leva à questão de animação. A animação é boa, a gente sabe que aí no meio dos animes a gente tem animações absurdamente boas, então não chega tão longe. Eles não têm todo aquele movimento de perspectiva e técnicas que fazem cada ação parecer estrondosa, cheio de efeitos. Não, ela simplesmente é boa e consistente. Não se encontra erro. De médio para bom ali, na minha opinião. Principalmente pela constância e qualidade padrão da animação. Como eu sou um guerreiro das temporadas, eu conheço muito bem os famosos animes de primeiro episódio. Você vê aquele primeiro episódio, você fica maravilhado com a animação, porque eles realmente capricham. E daí você vai ver o segundo episódio, Nanatsu, terceira temporada. Tem muito anime assim. E justamente pelas minhas experiências, meus caminhos andados, isso conta bastante. A ilustração, como o Samuel também falou, tá boa. Os personagens são bem caracterizados, não tem nenhum momento em que dá um zoom out, aquela visão de perspectiva, e eles estão todos estragados ali pra poupar tempo de animação. Tá tudo realmente bem constante. Se a animação pesa pra vocês na hora de ver o anime, podem ficar tranquilos que todos os momentos estão bem feitos. Agora, se vocês não prezam apenas por uma boa animação, vocês gostam de algo a mais, aquele temperinho que aí o Ufotable sabe executar muito bem, ou seja, aquela pós-produção, aqueles efeitos bonitões aparecendo na tela, aquelas jogadas de perspectiva, também não esperem tanto. A gente falou que a animação é boa e constante, mas você vai ver que o sangue é bem básico, é bem pintadão, não tem nenhum efeito nível espada do Tanjiro quando ele usa o Hinokami Kagura. Só pra vocês entenderem melhor, galera, quando a gente fala de pós-produção, são realmente efeitos que não estão ali no desenho em si, que o cara tem que fazer no computador. Partículas, que podem ser faíscas de fogo, ou então flare, né, que é efeito do sol na câmera, ou então partículas de água, fumaça, equilíbrio de luz. E quando eu falo luz, é a iluminação que vem depois do desenho. Comece a prestar atenção nas animações, como às vezes parece que o pôr do sol, por exemplo, tem cara de que o sol tá naquela cena. Isso é feito com pós-produção. E no caso de Undead Unluck, é médio. A gente ainda tem um cenário para analisar enquanto arte. E o cenário, ele é bem feito, ele não foi esquecido. Na verdade, eles até viajam de um país para outro, eles tentam caracterizar um pouco disso, né? Mas, mais uma vez, assim como a questão da apresentação do universo, isso não foi muito focado, não tem nada que se sobressai. Sabe animes onde você consegue se lembrar o nome dos lugares onde você estava, onde você fica encantado com a forma que eles apresentam os elementos da natureza, o movimento das árvores ou qualquer outra coisa? Não tem isso, médio. Não é o foco, como o Samuel disse, então ele tá ali, ele é presente, ele serve o seu propósito, mas ele não passa disso. Então, também realmente não tem como dar aquele nível Yuru Camp, na minha opinião é o melhor anime de paisagens que simulam verossímeis a realidade, mas não tem nada nesse nível nesse anime, então não esperem isso. O que faz a nossa pontuação média da arte ser 1,4 de 2. Nossa média. Partindo agora para a parte de design de som, pessoal. E quando a gente fala em design de som, são basicamente as trilhas sonoras, as músicas e também os efeitos sonoros que utilizaram durante a animação. Eu vou ser honesto com vocês, tá? Não é algo memorável para mim. Se você me perguntar agora se eu me lembro de uma das trilhas, simplesmente de trazer a memória agora porque marcou, não. Mas elas também não atrapalharam. Elas funcionam bem para os momentos que eles precisam passar as emoções que eles querem. Então, se tá em ação, eles sabem colocar trilhas e efeitos de ação. Se tá numa parte mais dramática, eles também souberam fazer isso. E eu quero dar um destaque meu, pessoal, para a abertura e encerramento do anime, que nós somos músicos aqui, hein, galera? Fazer uma vírgula aqui, porque a gente, inclusive, não vai só falar de música, a gente quer mostrar música para vocês. E não qualquer música, mas músicas do mundo em que nós todos mais amamos juntos, que são os animes. Então, se você quer ver a surpresa que há muito tempo a gente tá falando que vai fazer para vocês, ao completar 1000 inscritos, ajuda a gente aqui. Não custa nada. Se inscreve no canal, dá o seu like, que a gente vai cumprir a nossa promessa e vai envolver vocês. Essa força é essencial, galera, e quando vocês cumprirem aí o pré-requisito, pode ter certeza que a gente vai entregar o melhor da gente para vocês. Eu sou o saxofonista e o Samuel é um ótimo violinista. Então a gente está preparando aí alguns conteúdos de qualidade para vocês. Quando o momento chegar, vocês vão ter a nossa apresentação. Galera, então obrigado. A gente fica muito feliz quando vocês se inscrevem, quando deixam seus likes, especialmente os comentários de vocês. Todos são respondidos e lidos com muito carinho. Então, voltando para a questão do anime, né? A abertura e encerramento, na minha opinião, são muito bem feitas. Elas se destacam assim por não ser aquela mesmice de pop de todos os animes, basicamente, cara. Já enjoou um pouquinho. Vou concordar com
o Samuel nesse quesito. A questão da trilha sonora, feijão com arroz. A questão também dos efeitos sonoros, feijão com arroz. Nada que se destaque demais. Eu não consigo lembrar de um momento memorável. Mas eu, inclusive, é raro, parei pra ver ali minuciosamente a abertura e o encerramento, justamente por essa questão da qualidade adicional. Não só na qualidade da música, como na animação da abertura e do encerramento, dão um destaque bem legal pra obra. Por isso, então, sem falar muito sobre isso, a nossa nota final para a parte de design de som ficou em 1 de 2, bem mediano. Aproveitando que o grande foco do anime é nos protagonistas, então vamos logo para a parte dos personagens. O que a gente acha dos personagens que foram apresentados pra gente na obra, qual é a relevância do passado deles, dos sentimentos que eles passam pra gente por meio das suas vivências. Como é que a gente analisa personagem? A gente já falou de roteiro, já falamos também de animação e tudo mais. Então agora a gente vai entrar na construção dos personagens, no design dos personagens. Para isso a gente tem que falar da história de cada um deles, como é que ele foi construído, se os visuais são interessantes, porque muitas vezes a gente se apega a um anime só por causa de um personagem. E também como é que eles estão conseguindo transmitir a função do personagem. Ele enquanto vilão, tá sendo um bom vilão? Tá sendo carismático? É alguém que você fica pensando se as motivações dele são realmente questionáveis ou não? Ele tá ali só pra ser ruim, pra dar aquela risada maquiavélica e destruir com tudo e dominar o mundo. Então é isso que a gente tá falando aqui. E nesse ponto, de novo, acho que a gente tem um background muito bom para os personagens. Depois de tantos médios aqui, né, Gabriel? É. Pelo menos os protagonistas até o 4º episódio estão muito bons. Tem um mistério a ser investigado do que realmente tem acontecido com eles até agora, por conta dos seus poderes, e a gente consegue sentir a motivação deles, realmente. Quem tem uma vida eterna como a do Undead, e já viu tantas pessoas morrerem, passou por tantas dificuldades e tal, não aguenta mais. E a Unluck de não conseguir conviver com absolutamente ninguém. Inclusive, as roupas que ela usa mostra que ela evita ao máximo tocar nas pessoas, porque se preocupa com elas. E isso faz um contraste muito legal com o fato do outro, que é o Undead, que busca desesperadamente a morte, tá sempre nu. Então a gente tem um contraste de design bem legal ali. Como o Samuel falou, o mistério envolvendo cada personagem é bem interessante. A gente não sabe as origens do Undead, como é que ele adquiriu os poderes, quanto tempo ele tá vivo. A mesma coisa vale ali pra Unluck, na questão dos poderes, porque a gente não sabe a partir de qual ponto que a Unluck foi desenvolver os poderes dela. Dá pra ver ao longo do anime que ela também tá tentando descobrir melhor como funciona o poder dela. Por exemplo, será que tem relação com o quanto eu gosto de alguém ou não? Isso é mostrado no anime e é até trabalhado, de forma a tentar dominar o poder dela. Acho que ficou muito bem feito. Isso também nos leva justamente ao visual dos personagens. Será que condizem com o passado deles? Será que condizem com as experiências que eles têm? Como a gente falou, são realmente condizentes. Apesar de que, vamos adicionar um parênteses, na minha opinião, os personagens principais têm um visual bem condizentes com as vivências deles. O Undead tem tanta vontade de morrer que a bainha da katana dele é o corpo. Ele simplesmente enfia a katana onde der no corpo dele e tá ali. Isso reflete justamente o design dele. E outra coisa que dá um ar bem cômico é a tanguinha, que a gente já comentou, que é simplesmente ridículo e engraçado. Que faz parte do design do personagem, querendo ou não. Isso é muito legal. Outro destaque ali pra Unluck, que ela é toda coberta justamente pra refletir o seu passado, bem caracterizado. Agora... Os outros personagens, cara, aí fica bem genérico, só que especialmente... Eu sei o que ele tá pensando, que ele tá com essa cara aqui. Já imaginou o Tanjiro, fanboy, só que... Quando vai dar essa porra? Tenta imaginar isso aí. Uma cara de 12 anos, bota o cabelinho colorido, faz referência à China, porque ele teoricamente luta artes marciais chinesas. Aí você bota o corpo do Sibam. Cara, parece um Photoshop mal feito de uma cabeça num corpo de maromba, velho. Então, enquanto tem pontos positivos, principalmente puxando pros protagonistas, de novo, pontos negativos surgem inevitavelmente com relação aos outros personagens. Fora lá, a outra lá, a Loli pré-histórica lá, que também tá há um tempão e, nossa, é qualquer garota de qualquer anime ruinzão, assim, tipo, clichêzão de temporada. Que é onde volta na questão da construção dos arquétipos, né? Então a gente não tem personalidades bem desenvolvidas dos outros personagens e eles estão lá pra serem inimigos e ainda são inimigos genéricos, com aparências genéricas, por mais bem desenhado que esteja, não tem sentido, não tem função. Pra somar ainda mais no fato do cabeçudinho ser o Sibam. Cabeçudinho. Você lembra do nome dele? Não. Então o cabeçudinho, pronto, acabou. Pinhead, né? Não, mas daí faz referência a filme de terror antigo, pô. Pinhead é outra coisa, né? Depois de toda essa caracterização imensa de qualidade, imagina a voz do Tanjiro, no molequinho de colegial com o corpo do Sibama. Você acha que fica legal? Tem gente que gosta. Talvez seja você. Nós não. Então a nossa média final para a seção dos personagens acabou ficando novamente mediano. 1 de 2.
Passando agora para o nosso último ponto, que é a direção. Muitas vezes nos animes, cada episódio tem um diretor diferente. E isso muda bastante a qualidade de um anime, que é o que eu vou mostrar, o que eu vou cortar, que ritmo que eu vou fazer esse anime. É um elemento muito importante que a gente não presta atenção às vezes, mas que interfere na gente gostar ou não gostar de uma obra. Por isso, a gente diz aqui que a direção é uma direção boa. Então assim, considerando, é claro, que é um anime de comédia, eles conseguem manter um ritmo legal. Eles sabem equilibrar os momentos que são mais dramáticos, momentos de ação, momentos de comédia, numa dose interessante pra gente ir acompanhando e conseguir engajar com as emoções. Isso foi bem feito. As batalhas são também bem animadas, você consegue ter um momento de estratégia, um momento de luta em si, e a gente entende o que tá acontecendo. Então as cenas são bem claras, são nítidas. Nesse ponto, legal, tá bem feito. Apesar de Samuel ter falado que eles seguem o ritmo, e de fato eles seguem o ritmo do início ao fim, saiba que o anime é bem aceleradinho. É uma luta, pô, tô em outro lugar. Outra luta, pô, tô em outro lugar. Então já fiquem acostumados, porque pelo visto vai seguir nesse ritmo acelerado, até que alguma mudança drástica na história ocorra. Por enquanto a gente acha que é difícil de acontecer. Parece que vai mudar alguma coisa aqui ou ali, mas nada que vá refletir permanentemente numa mudança de ritmo da história. Nisso, a gente vê a questão da apresentação do mundo, né? Que a gente já mencionou anteriormente com relação ao universo. Não tem universo, portanto, não tem apresentação do mundo. Assim, só pra vocês entenderem por que nessa categoria a gente fala de novo sobre isso, é porque uma coisa é não ter escrito como o mundo funciona, e não existir um universo naquela obra. Pode ser que o roteirista tenha ignorado completamente, mas quando chega nas mãos do diretor, ele pode se esforçar pra fazer pelo menos a gente engajar melhor com esse universo, pra mostrar melhor onde eles vivem. Isso é feito com as cenas, com a apresentação delas, o que ele joga de diálogos ali na hora de fazer o anime, na edição também das cenas, a ordem que ele coloca elas. Ou seja, é possível fazer isso, mas foi ignorado novamente. Eles realmente não querem dar atenção, até agora, pro universo. Tanto que aparece uma nave espacial ali do nada. De qualquer forma, a gente tá falando mais uma vez de que tá bem feito, mas também não é excepcional. Como o Gabriel falou aqui, as lutas são bem rápidas. Claro, não deveria ser tão longo quanto um Dragon Ball 5 minutos do Freeza que leva uma eternidade. Mas, às vezes, perde até o peso. Perde o impacto da importância daquele combate. Tudo bem que é um mangá de comédia, mas ele apresentou, como combustível da obra, esses combates, né? A importância de conseguir proteger aquela menina e criar uma relação com ela. E batalhas muito rápidas, e onde a relação dos personagens é construída tão rápida e acaba tão rápido assim, não gera o peso que a gente esperaria para fortalecer a relação dos protagonistas. Poderia ser melhor. Então, a nossa nota final, então a média da nossa nota final, eu tô olhando pra cima. Então a média da nossa nota final para... Cara, então a média da nossa final... De novo! De novo! E a nossa nota final para a direção do anime vai ficar 1,6 de 2, que somando todos os pontos no final, dá uma nota de 6,2 de 10 ao anime, merecendo então um selo de bronze, segundo os nossos critérios de avaliação. Quais comentários finais você tem a dizer sobre isso, meu caro nobre Samuel? É isso, pessoal. Não se esqueçam que apesar do selo de bronze, apesar dessa nota, é um anime bom. A gente não abriu uma sessão de recomendação de animes para apresentar animes ruins, senão a gente faria um outro quadro. É um anime legal, vale a pena assistir. Lembrando que é a nossa opinião e vocês que estão aí assistindo, podem ser que vocês gostem muito mais de um elemento desses do que a gente. Pode ser que a animação pese para você muito mais do que música, ou se os personagens são bem feitos ou não, você quer ver a ação rolando solta. Então, é por isso que a gente deixou aqui cada itemzinho discriminado e a gente comenta sobre isso. Mas no fim, depende de vocês ir lá assistir e dizer o que vocês acham. Por isso, a gente quer muito que vocês voltem aqui e comentem nesse vídeo o que vocês acharam do anime depois de assistir, se vocês concordam com a gente ou não, ou quem sabe até dar a sua nota. Porque ao final, depois que todo mundo falar a sua opinião, pode ser que a gente traga aqui uma média das notas dos espectadores, dos inscritos. Então, bora engajar, bora ver esse anime, dar a sua opinião, porque a gente pode fazer muito bem uma coletânea de todas as notas que vocês deram até agora e fazer então a nota dos inscritos para o anime. Lembrando que tudo aqui é uma opinião da gente e pra gente padronizar esse método, a gente variou até que bastante os métodos de avaliação. Mas, por mais variados que sejam, eles ainda são limitados. Você pode muito bem ver o anime e dar uma nota 10 e você também pode expor a sua opinião de acordo com a sua nota aqui nos comentários, que a gente vai estar considerando ela. Não importa se você der 1, 0, 10, a nota é de vocês e a gente vai fazer uma somatória delas e fazer essa média, não só para que a gente dê voz à nossa opinião
opinião, como também dê voz a de vocês. É isso aí, galera. A gente espera que vocês tenham gostado desse novo quadro aqui. Não é o nosso primeiro vídeo sobre isso. A gente começou agora a fazer o sistema de avaliação certinho, mas tem um anime que a gente já deu um selo de ouro e que a gente realmente ainda se mantém firme na nota que a gente deu, que é Sousou no Frieren. E tem um vídeo que a gente fez sobre isso que tá logo aqui no cardzinho. Dá uma conferida lá também e vê se você concorda com a nossa opinião. Galera, a gente aguarda vocês para os próximos vídeos. A gente vai trazer muitos animes novos aqui. Se tem uma sugestão também, aproveita e deixa aqui pra gente qual anime você acha que a gente deve avaliar. E se vários de vocês pedirem pelo mesmo anime, a gente faz sim o trabalho e traz um vídeo pra vocês. Não só animes, mangás também. Se vocês têm alguma sugestão, deixe aqui nos comentários que a gente vai dar uma olhada pra ver se dá pra fazer um vídeo de recomendação. Porque caso não seja, saibam também que a gente pode estar muito bem detonando animes aqui, caso vocês queiram. Essa parte vai ser boa. A gente aguarda vocês, obrigado por tudo e até a próxima. Tamo juntasso, valeu galera! Fomos!